E aí, pessoal? Estamos de volta para mais uma aula de genética. Então, vem-te embora, menino. Puxa o fole e vem aprender comigo. E a aula de hoje vai ser sobre o quê, professor? A aula de hoje vai ser sobre herança sexual. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a ideia do dimorfismo sexual nas espécies, tá? Para quem não tem ideia do que significa essa palavra, é só pegar dois, morfismo, forma, sexual, sexo. Ou seja, como os indivíduos eles conseguem ter formatos diferentes de acordo com o sexo. E é claro que se eu estou falando de uma característica fenotípica, existe um genótipo por trás, portanto, existe o que aí? A genética. Quem define quando os indivíduos são tão diferentes um do outro por causa de uma simples modificação de sexo é exatamente a genética. Então, para isso, a gente tem um grupo de cromossomos que são os cromossomos sexuais. Portanto, vem-se embora para a aula de herança genética. Para a gente começar essa aula, é claro que é importante a gente desvendar um pouquinho e relembrar, claro, o que são os cromossomos, né? Se você assistiu a aula da semana passada, você viu lá que os cromossomos nada mais são do que uma gigantesca fita de DNA que se condensa e passa a ser visível a olho nu durante a divisão celular. Então, o que a gente tem ali é material genético, é um código genético. Portanto, no nosso corpo, ser humano, nós temos um total de 46 cromossomos, que são divididos em dois grupos. O grupo dos autossomos, que são, na verdade, 22 pares, 44, e o grupo dos heterossomos, que são também conhecidos popularmente como cromossomos sexuais, que são apenas dois, um único par, tá? Então a gente tem aqui a representação de uma microscopia eletrônica do que seriam os nossos cromossomos sexuais, X e Y, o famoso X e Y, tá? É claro que o X parece bem um X, né? Porque na maioria dos cromossomos eles parecem um X. O Y não parece tanto um Y quanto a gente pensava que parecia, mas na verdade eles são chamados por esse nome, tá? O cromossomo X, esse maior, e o cromossomo Y, esse menor. Então, esses são os heterossomos. Beleza até aí? De acordo com os heterossomos e o tipo de heterossomos que o indivíduo vem a ter, porque o nosso grupo animal e o nosso grupo de ser vivo ele é gigante, né? Ele é vasto. Então, portanto, eu não posso dizer que todo mundo tem o mesmo grupo de cromossomos. Então, de acordo com o grupo de heterossomos que a gente vai ter, a gente diferencia isso em sistemas de herança genética do ponto de vista da característica sexual. O sistema mais famoso é o sistema chamado sistema XY. Por que é o mais famoso? Porque é o nosso sistema. Nós estamos falando da maneira como a gente, ser humano, consegue herdar características, se vamos ser do sexo masculino biologicamente ou do sexo feminino biologicamente. Então, esses dois pontos derivam do sistema XY, tá? Qual é a característica comum desse sistema XY? No sistema XY, as fêmeas possuem cromossomos homólogos, ou seja, ela tem cromossomos iguais, aqui representados pela letra X. XX. Toda a mulher ou todo indivíduo, todo animal que seja fêmea e que participe do sistema XY, ele vai ser caracterizado por ter dois cromossomos iguais, como heterossomos, no caso, X e X. Já os homens, não, eles vão ter cromossomos diferentes, não homólogos. Portanto, ele vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y, como exemplificado aqui. Ó. A gente tem aqui, por exemplo, um cruzamento aqui de uma família bem famosa dos Simpsons, onde a gente consegue ver o Homer ali, ó, ele tem 44 mais XY. O que é esse 44? O número de autossomos. E esses XY são os seus heterossomos, os cromossomos sexuais. E do outro lado, a gente encontra os dois X. Então, a gente percebe a diferença entre o masculino e o feminino. E quando a gente combina, aí vão dar todas as possibilidades, né? É um cruzamento bem simples. Quem está lembrado lá da primeira lei? Quando eu for formar os gametas masculinos, um gameta vai ter X e o outro gameta vai ter Y. Por quê? Porque na formação dos gametas, apenas metade do material genético. Lembra lá que os alélos vão segregar, vão se separar, eu já trouxe isso para vocês há um tempão. Então, quando o indivíduo masculino for formar os seus gametas, se o gameta dele só pode ter metade da informação genética, ou ele envia um gameta X, ou ele envia um gameta Y. Já o feminino sempre vai ser um gameta X. Portanto, a gente diz, preste atenção, olha a dica, portanto, a gente diz que no sistema XY, todos os seres vivos que passam por esse sistema XY, quem define o sexo da prole, quem define o sexo dos descendentes, é sempre o gameta masculino. No caso aqui é o homem, né? Não é o homem que define porque a gente não escolhe qual espermatozoide que vai adentrar o ovócito. Mas quem define o sexo é o gameta
masculino. Por quê? Porque eles podem ter gametas diferentes, ou X ou Y, enquanto todo gameta feminino ele é X. Aonde eu encontro esse sistema? Eu encontro na maior parte dos mamíferos, está ali, ó. Todos os mamíferos, desde os mamíferos mais simples até os mamíferos mais complexos, e é claro, você encontra também aqui, ó, no ser humano, em nós, beleza? Esse não é o único sistema que a gente conhece. Existe também um sistema que chama sistema X0, beleza? Qual é o sistema X0? Nesse sistema, continua igualzinho os indivíduos que são do sexo feminino. As fêmeas, elas vão continuar tendo cromossomos homólogos, portanto, elas vão ser indivíduos XX. Mas os machos, eles não possuem cromossomos diferentes, eles simplesmente possuem apenas um cromossomo. Por isso que a gente chama de X0, porque o macho vai ter um X e o outro espaço vai estar o quê, professor? Vazio, não vai ter absolutamente nada, não existe o cromossomo Y. Então, o que diferencia quando é uma fêmea e quando é um macho é que as fêmeas têm um cromossomo a mais do que os machos. Os cromossomos eles são iguais, né? X ou X. A diferença é que a fêmea tem 2 e o macho tem 1. Observa aqui, ó, a gente tem um exemplo aí de um gafanhoto, onde você observa o macho só tem um X, enquanto a fêmea tem 2. O que vai acontecer? Quando o macho for produzir gameta, um gameta vai ter um X e o outro gameta vai estar o quê? Vazio, por isso 0. Se quem entra no óvulo for o gameta com X, não tem um X da fêmea? X mais X, a prole vai ser feminina. Se quem entra no ovócito da fêmea for o gameta vazio de heterossomos, só tiver autossomos, ele está vazio de heterossomos, não tem nenhum cromossomo sexual, só tem um da fêmea. Sobra um X, vai nascer um macho. Então, quem define se vai ser fêmea ou macho continua sendo o gameta masculino, mas não por ter um cromossomo diferente, e sim por apresentar a ausência de um cromossomo sexual. Beleza até aí? Aonde eu encontro esses exemplos, professor? Eu encontro na maior parte dos insetos, e aí a gente tem aqui representado o percevejo, tem representado o gafanhoto, tem representado a barata. Inclusive a barata está aqui, ó, fazendo amor. Se alguém já encontrou algum dia aí andando em casa 2 baratas nessa posição aí e matou as bichinhas, interrompeu o coito. Isso não existe, né? Isso está errado, né? Tem que se ligar nisso aí. Deixa elas acabarem primeiro, depois você pisa. Porque aí elas estão exatamente no momento de love, no momento de amor. Elas estão aí. Ali a gente consegue identificar lá, ó, aquela parada que a gente falou no início, dimorfismo sexual. Alguns são mais evidentes, né? Outros são mais simples. Mas dá uma olhadinha nesses percevejos que estão aqui em cima. Você consegue ver que tem um maior e um menor, mas o mais importante, olha na porção terminal, que você consegue ver que ele tem um bicozinho, né? É um pouquinho mais curvado, enquanto o outro é um pouco mais achatado, mais reto, né? Um é mais achatado e o outro é mais reto. Esse é o macho e esse é a fêmea. Exatamente para poder fazer isso que as baratas estão fazendo, ó. Um encaixar no outro. Então, esse formato diferente aí já é um formato que indica o que, professor? Dimorfismo sexual. Duas formas diferentes de acordo com o sexo. Beleza? Tranquilo até aí? O outro sistema que a gente tem é um sistema chamado de ZW e, é claro, junto com ele vai vir o sistema Z0. Mesma coisa que aconteceu com o X, beleza? Então, a gente teve o XY e o X0. Aqui a gente vai ter o ZW e o Z0. Onde é que o ZW acontece? Acontece nas aves, em grande maioria. Acontece em alguns répteis e em alguns insetos. Principalmente nos insetos do grupo dos leptópteros. Que danado é isso, professor? Borboletas, beleza? Então, acontece lá no grupo das borboletas e acontece no grupo das aves. Aqui representado nós temos uma ave. Se liga aí na ideia, porque tem uma diferença primordial entre o sistema X e o sistema Z. Qual é a diferença? É onde se encontram os cromossomos homólogos. Até agora, quem tinha os cromossomos iguais eram as fêmeas, os indivíduos femininos. Agora não. Quem vai ter os cromossomos iguais são os machos. As fêmeas vão ter cromossomos diferentes, não homólogos, enquanto os machos têm cromossomos homólogos. Então, a fêmea vai ser ZW, enquanto o macho vai ser ZZ. Então, a gente tem uma diferenciação aí. Então, a dica aí é se lembrar desse detalhe, dessa diferença entre eles dois. Beleza? Então, observa lá, ó, o macho sempre vai gerar um gameta Z, não importa qual seja o espermatozoide que ele produza, a fêmea vai liberar óvulos que vão ser Z ou que vão ser W. Então, portanto, neste exemplo, nesse grupo de indivíduos que tem esse sistema sexual de herança sexual, quem define o sexo não é mais o gameta masculino, e sim quem define o sexo agora é o gameta feminino.
Então aí é onde está a grande diferença. Porque, qual a importância de saber que eu dei nomes diferentes para esses cromossomos? É exatamente perceber esse detalhe. No sistema ZW, quem define o sexo não é o gameta masculino. Quem define o sexo da prole é o gameta feminino. Beleza até aí? Tranquilão, né? Professor, e quando é Z0? O Z0 é quando não tiver o W, a mesma coisa do X0. Então a gente vai ter lá, o macho vai continuar sendo cromossomos homólogos, Z e Z, enquanto a fêmea vai ter apenas um cromossomo, só o Z, não tem o zero. Em que espécie isso acontece? No momento a gente só tem uma espécie em que isso, na verdade a gente só tem um grupo de espécies que isso acontece, que são as galinhas domésticas. Muito provavelmente por um mecanismo evolutivo, pelo homem estar mexendo muito na reprodução dessas galinhas porque ela tem um valor comercial, elas precisam reproduzir rapidamente para ir para abate, para gerarem ovos. Então, esse mecanismo provavelmente deve ter modificado geneticamente esses indivíduos por um processo evolutivo, fazendo com que elas tivessem um cromossomo a menos. Então, elas não têm um cromossomo W, elas têm apenas o cromossomo Z. Então, ela é Z0. Tranquilo até aí? Ótimo. Qual é o próximo que a gente tem aqui para falar? As plantas. A gente falou de animais, porque o nosso foco vai ser chegar num ser humano, mas vamos fazer aqui um pequeno paralelozinho. E as plantas? As plantas são seres vivos, portanto elas também têm sistema genético reprodutivo, mas as plantas têm dimorfismo sexual? Aí eu preciso relembrar para vocês o que vocês viram lá no segundo ano, tá? Grande parte das plantas elas são monóicas. O que isso quer dizer? Elas são hermafroditas, elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo, tá? Pequena parte dela, mas uma parte significativa, vai ser dioica. Então ela vai ter indivíduos de espécies, vai ter indivíduos de sexos em espécies diferentes, espécimes diferentes. Ela vai ter a espécime macho e a espécime fêmea da mesma espécie. É como se fosse o homem e a mulher, só que numa planta. Os professores, existe isso? Existe. E a diferença é muito sutil. O dimorfismo é muito sutil, porque ele só acontece nas flores. Afinal de contas, o aparelho reprodutor daquela planta são as flores. Então imagine que você tem que esperar a floração para ver se aquela planta é macho, se aquela planta é fêmea ou se ela é monóica, e aí ao mesmo tempo ela tem os dois sexos. Mas independente dela ser monóica ou dioica, ela precisa ter quem esteja por trás do código genético de reprodução desse indivíduo. Então ela tem cromossomos sexuais sim, ela tem heterossomos sim senhor, tá? E grande parte das plantas segue o sistema XY, igual ao ser humano. Então, olha que evolutivamente a gente está interligado de alguma maneira. Elas têm um cromossomo X e Y, tá? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de planta que ela pode ser monóica e dioica ao mesmo tempo. Eu não sei se alguém reconheceu aqui, olhando para a foto, que pé era esse, alguém tem esse pé em casa, mas isso é um pé de mamão. Tá? Então, a gente tem aqui um pé de mamão com características diferentes. No pé de mamão que está acima, aquele lá, no canto superior, você encontra uma planta monóica. Ela é ao mesmo tempo, ela tem flores do sexo masculino e feminino. Então olha que a flor dela é um pouquinho diferente das outras flores. No pé de mamão que vai estar aqui do lado, está abaixo da outra foto, aqui do lado, tá? Vocês encontram o macho e a fêmea. Essa flor aí menorzinha, nesse ramozinho, é a flor macho. E essa flor à direita, mais próximo de mim aqui, é a flor fêmea. Então aí a gente tem uma planta que ela é dioica. Por isso que muitas vezes o pessoal planta mamão em casa e não tem um mamão para comer. Não gera um fruto para comer. Por que não gera? Porque grande parte dos mamoeiros eles vão ser dioicos. E a gente não sabe, acaba que planta, nasce um bocado de pé de mamão, mas não dá um mamão. Porque só tem de um sexo. Se o mamão ele for monóico, aí sim ele consegue se autopolinizar. Se ele não for, é necessário que tenha as duas espécimes, uma masculina e uma feminina, para que possa ocorrer a polinização. Tranquilo até aqui? Ótimo. Então vamos embora no balancê, tomar aquela água que o professor está quase morrendo de sede aqui. Vamos lá! Tamo de volta, menino! Puxa esse fole e vem-se embora! Vamos tomar chá, que na live só pode tomar chá, viu? Brincadeira, gente. Isso aqui é água, viu? Vamos falar sério, todo mundo se hidratando aí. A gente continua a aula, segue em frente. E qual é o nosso próximo tópico? Vamos falar do ser humano. Vamos falar da gente, o que acontece com a nossa herança sexual. No ponto de vista do ser humano, o indivíduo ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser homogamético ou heterogamético. Quando ele for um indivíduo feminino, ele só produz gametas iguais, homogamético. Eles possuem 44 autossomos mais XX. Portanto, na hora de formar o gameta, vai ser sempre 22 autossomos mais X. Não tem outra combinação.
Já o masculino, ele é heterogamético. Por quê? Porque ele tem 44 autossomos mais XY. Portanto, ele pode formar 22 autossomos mais X ou 22 autossomos mais Y. Sabendo dessa configuração, eu posso dizer que a herança nos seres humanos está interligada de três maneiras diferentes. Ela pode ser ligada ao sexo, restrita ao sexo ou influenciada pelo sexo. Uma das três. Vamos ver aqui de uma maneira bem didática a diferença. Primeiro vamos olhar o homogamético. Opa, dois cromossomos homólogos, os dois são iguais, tudo que acontece em um acontece no outro. A função de um é a mesma função do outro. O que pode mudar entre um e o outro aí, professor? Só que um pode ter alelos dominantes e o outro ter alelos recessivos. Só. Mas a função de ambos é a mesma. Portanto, deixa ele um pouquinho de lado e vem agora com o heterogamético, o XY. No XY, eu vou ter duas regiões diferentes. A região aqui, ó, superior, é uma região chamada de parte homóloga dos cromossomos. Isso quer dizer que X e Y têm a mesma função ali. Até porque, independente se eu sou homem ou sou mulher, a gente tem algumas características que são ainda iguais, beleza? Então, a gente tem partes homólogas, a gente tem partes hormonais, a gente tem funcionamento de amadurecimento do corpo, que são iguais. A gente vai ter, claro, diferenças estruturais bem gigantescas entre um e o outro, mas a gente tem partes homólogas. A maior parte dos dois cromossomos está numa segunda região aí, ó, pontilhadazinha, chamada de região não homóloga. Só olha aqui do lado que você percebe. Homólogo, não homólogo. Homólogo, não homólogo. Na parte não homóloga é que está toda a magia da genética da herança sexual, beleza? Isso quer dizer que o que acontece em X ali não é a mesma coisa de Y. Eles não têm lá a mesma funcionalidade. Portanto, eles vão ter um resultado diferenciado quando houver uma interação entre os dois. Sacou a ideia? Então, quando eu tiver uma característica na parte não homóloga de X, eu vou ter ali o que a gente chama de uma herança ligada ao sexo. Por que uma herança ligada ao sexo? Olha, está acontecendo na parte não homóloga de X, mas eu tenho X no homem e tenho X na mulher. Então, pode acontecer tanto no homem quanto pode acontecer na mulher. Portanto, o que acontece ali embaixo, todas as características que estão ali, são características ligadas a um sexo. E o que acontece na parte não homóloga do Y, professor? Ali é restrito ao sexo. Por que é restrito ao sexo? Porque só acontece no homem, não acontece na mulher, porque a mulher não tem cromossomo Y. Então está restrito ao sexo masculino. Beleza? E uma característica influenciada pelo sexo é quando a gente tem uma característica autossômica, mas que de acordo com o sexo ela pode estar mais presente ou mais ausente. Então vamos aos exemplos que fica mais fácil, né? Características ligadas ao sexo. Primeiro ponto está na parte não homóloga do X. Está na parte não homóloga do X, está ligado ao sexo. Pode ter no homem, pode ter na mulher. Agora, como a mulher tem 2X, isso acontece em dose dupla na mulher. E o homem tem apenas um X. Então a gente pode dizer que a mulher ela pode ter a característica ligada ao sexo de forma homozigótica ou heterozigótica. Porque ela não tem dois, é como se dissesse que ela tem dois alelos. Porque ela tem 2X, um alelo em cada X. Já o homem tem apenas um X, então ele tem um alelo. Então a gente chama isso de hemizigoto, porque ele tem apenas metade da informação. Ele só tem um X, então ele só tem um alelo. Ele vai estar tudo representado naquele alelo, beleza? Exemplos de heranças ligadas ao sexo, daltonismo e hemofilia. O primeiro, o daltonismo, foi descoberto por João Dalton e colocou o nome dele nessa alteração, tá? Não é Dalton por causa de você, meu filho, desculpa aí, tá? Eu sei que seu nome é esse, mas é Dalton por causa de João Dalton que descobriu. Ele teve todo o direito de botar o nome dele, vai estudar primeiro. Então a gente tem aqui a seguinte descoberta. Proteínas sensíveis à luz são encontradas no fundo da retina. A retina é a estrutura do olho, responsável por capturar todo estímulo, toda informação que vai causar um estímulo neuronal para que meu cérebro identifique a imagem, tá? Ou seja, ela capta a luz. É ela que vai capturar a luz e vai transformar essa luz em um estímulo. Só que quando ela captura a luz vai ter várias intensidades. Um dos pontos da retina se encontram os cones. Nesse ponto aqui, ó, no finzinho da retina, se encontram os cones, onde ela vai capturar, de acordo com interação proteica, qual tipo de luz, qual o tom de luz que está sendo emitido daquele objeto e enviar isso para o seu cérebro processar. Então a gente tem basicamente três tipos de cones. Os cones vermelhos, verdes e azuis, como estão aí na imagem, beleza? Esses três cones interagem entre si para formar todos os tons que você consegue enxergar. Porém, algumas pessoas
tem algumas dificuldades nessas proteínas. Elas podem vir ausentes ou podem vir em pequena quantidade, fazendo com que ela não consiga distinguir tons ou não consiga ver cores. E a gente chama disso de daltonismo. Essa alteração é uma alteração que está intimamente interligada ao cromossomo X e é uma alteração por um alelo recessivo, beleza? Portanto, se você lembra quando eu falei que a mulher tem isso em dose dupla e o homem tem isso em dose única, ele é hemizigoto e ela pode ser homozigótica ou heterozigótica, a gente tem aqui um paralelo. Quando eu olho para cá, ó, olha que o indivíduo masculino, ele pode ser XDzão Y ou XDzinho Y. Isso quer dizer que no X ele pode ter um alelo dominante para o daltonismo ou um alelo recessivo para o daltonismo. Se ele tiver um dominante, ele é normal. Ele enxerga normalmente. Se ele tiver um recessivo, ele é daltônico. Ou seja, o homem ou é normal ou é daltônico. Não tem o que fazer. Já a mulher não. Lembra que ela pode ser homozigótica ou hétero. Então ela pode ter XDzão, dois alelos dominantes, Dzão. Ou ela pode ter XDzão, XDzinho, um alelo dominante e um recessivo. E quem é que manda quando eu tenho um dominante e um recessivo? O dominante. Ou XDzinho. E aí, portanto, ela seria normal. Normal portadora, esse portadora quer dizer que ela não tem a alteração, mas ela guarda o alelo que pode causar alteração, fazendo com que o filho dela possa ter, ou a filha possa ter, beleza? Ela não tem, mas as descendências podem ter. Ou Dzinho, ela é daltônica. Então, observa que a mulher, das 3 chances, uma é daltônica. Então, ela tem aí, ó, 33% de ser daltônico, enquanto o homem tem 50%, porque ele é ou não é. Beleza? De uma forma hipotética aqui. Por isso que na sociedade você encontra muito mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Beleza? A probabilidade média é de 4% para um homem e 0,4% para a mulher. Então você tem uma diferença aí bem grande entre os dois. Tá? Aqui tem um cruzamento da minha família. O que acontece aqui nesse cruzamento? Você tem uma mulher normal portadora, minha mãe. Minha mãe é normal, não é daltônica, mas ela é portadora do daltonismo. E você tem um pai que é normal, meu pai, o homem que é normal, tá? Observa que na hora de produzir os gametas, a mulher quando separou pode fazer XDzão, XDzinho. O homem fez XDzão, Y, tá? Na hora de produzir os filhos, é só combinar. XDzão com XDzão vai nascer uma filha normal. XDzão com Y vai nascer um homem normal. XDzinho com XDzão vai nascer uma filha normal portadora. Agora, XDzinho com Y vai nascer quem? Eu, um homem daltônico. Infelizmente, eu tinha aqui 4 chances, eu tinha apenas 25% de ser daltônico e nasci daltônico. Culpa da minha mãe. Minha mãe teve 3 filhos e só teve um daltônico. Os outros 2 seguiu os 75%, né? Então, a gente tem essa ideia aqui de que o daltonismo está interligado ao cromossomo X e que ele é uma característica recessiva. Por estar no X, é muito mais fácil acontecer no homem do que acontecer na mulher, porque a mulher precisa que os 2 X tenham uma característica recessiva, enquanto o homem precisa apenas de 1. Olha, se você quiser saber se você é daltônico, aqui tem uma ideia. Se você conseguir enxergar todos os números que você está vendo aí, ótimo, parabéns para você. Estou batendo palmas. Eu só enxergo esse que está aqui em cima, que eu boto sempre de propósito, né? Que eu não vou dizer que eu não enxergo nada, eu estou vendo um 12. O restante são bolas. Eu não faço a menor ideia do que tem aí. Mas talvez você também não enxergue. Se você não enxergou, diz para mim lá embaixo para eu não me sentir sozinho nesse mundo, né? Mas fazer o quê? Só quando me encontrar, por favor, não vai parar no meio da aula e fazer: professor, que cor é essa? Porque eu não sou cego, né? Eu só sou daltônico. Beleza? Vamos em frente. Mesma coisa acontece com a hemofilia. Só que a hemofilia não tem mais a ver com a visão, tem a ver com a coagulação sanguínea. Na hemofilia, a gente tem ausência de fatores coagulantes. Portanto, quer dizer que pequenos sangramentos se tornam hemorragias. Uma coisa que para você é bem simples: caiu no chão, arranhou, parou de sangrar, segurou um pouquinho, parou de sangrar. Para uma pessoa que tem hemofilia, por ela não ter fator coagulante, qualquer sangramento pode se tornar um grande sangramento, uma hemorragia. Então isso é muito perigoso, tá? Mais uma vez, é uma alteração recessiva, é uma doença recessiva. Então vai ter o mesmo padrão do daltonismo, XHzão, normal, XHzinho, hemofílico.
para o homem. Agora, a mulher tem 2X, então Hzão, normal. Hzinho, normal portadora, e Hzinho, hemofílica. Mesma coisa aqui, se você tiver lá um padrão de uma mulher que não é hemofílica, mas é portadora, e um pai que, nesse caso aqui, é hemofílico, ele tem aí, ó, XHzinho, os resultados foram uma filha portadora, uma filha hemofílica, um filho normal e um filho hemofílico. Mas aí é um cruzamento bem simples, primeira lei de Mendel, só que só lembrando que está ligado ao cromossomo X. Mas é só você cruzar o H com o H, beleza? Lembrando que no Y não tem. Ótimo? Quando é que vai ser restrito ao sexo? Quando a gente encontrar essa característica no cromossomo Y, na parte não homóloga do cromossomo Y. O exemplo mais comum que a ciência dava há algum tempo atrás, e que os livros davam até algum tempo atrás, era hipertricose auricular. Isso aqui, ó, pelos no ouvido, na orelha externa, né? Nessa parte externa da orelha fica cheio de pelos. Esse homem é real, tá? Tá aí, isso aí infelizmente é real, ele acha bonito e deixou esses pelos todos aí na orelha. Então, quem tem pelos na orelha? Homens. Mulheres não têm. Quem tem são os homens. Esses pelos externos, beleza? E aí esses pelos externos, dizia-se que era uma característica interligada ao cromossomo Y. Portanto, estaria restrita ao sexo masculino. O problema é que, há algum tempo, algumas pesquisas indicaram que pais com hipertricose auricular tiveram filhos sem hipertricose auricular. Ou seja, eu tenho pelos demasiadamente grandes na orelha e tive um filho sem esses pelos. Como é que pode? Das duas, ou aquele filho não era meu, ou isso não está interligado ao Y. Porque se meu filho, a única maneira dele ser meu filho é se ele tiver o meu Y. Sexo masculino precisa de um Y. E só quem tem Y sou eu, a mãe não tem. Se meu Y tem hipertricose auricular, o meu filho deveria ter. Só que eu tenho filhos com e filhos sem. Garantindo que o filho era meu, tá? Eu fiz um exame de DNA e garanti que ele era meu, não era do carteiro, era meu. E aí eu fiquei cabreiro, como é que pode? Se eu tenho uma anomalia genética no cromossomo Y, como é que ele não tem? E aí estão se estudando características secundárias que talvez não esteja restrita ao sexo, mas sim ligada ao sexo. Por enquanto não se sabe, mas vale a pena a pesquisa, tá? Então aí fazendo marcadores genéticos para tentar encontrar da onde vem a característica da hipertricose auricular. Mas inicialmente era restrita ao sexo, hoje sabe-se que não é, que ela pode ser uma característica ligada ao sexo. Tem uma interferência direta com o sexo masculino, mas não ser obrigatória para todo mundo que é derivado daquele sexo masculino com hipertricose. Beleza? Então, um outro exemplo, professor. O gene SRY. E o que é que esse gene SRY faz? Produção do testículo. É ele quem caracteriza que o indivíduo tenha testículo. Então, isso aí é uma característica exclusiva dos seres masculinos, portanto, está restrita ao sexo. Sacou a ideia? Ótimo. Quando é que eu tenho uma herança influenciada pelo sexo? Aí é quando eu tenho uma característica autossômica. Ela não está nos cromossomos sexuais. Não é um heterossômico. Está aqui, ó. Genes autossômicos sobre a influência de hormônios sexuais. Ela não está no cromossomo sexual. Ela é um autossomo, mas ela é influenciada pelos hormônios sexuais. No caso, testosterona, estrogênio, progesterona. Testosterona masculino, progesterona e estrogênio feminino. Então, ela tem uma interferência. O exemplo mais comum é a calvície, tá? É muito mais fácil encontrar um homem calvo do que uma mulher calva. Por quê? Porque isso é influenciado pelo sexo. Não quer dizer que é impossível, beleza? Mas é muito mais comum um homem, porque há uma influência sexual. Olha aqui o exemplo. A calvície, ela é dominante. Tranquilo? Quando você tem um alelo dominante, é ele que manda. Então, lá no homem funciona. Ó. Cesão, cesão, calvo. Cesão, cezinho, calvo. Cezinho, cezinho, não calvo. Então, se ele for recessivo, homozigoto, não calvo. A mulher não segue essa regra. Cesão, cesão, calvo. Ela se ferrou. Não tem o que fazer, não. Vai cair, vai ficar um buraco, viu, filha? Ou usa peruca ou fica careca. Não tem o que fazer. Agora, cesão, cezinho, não calvo. Cezinho, cezinho, não calvo. Então, ela aí, ó, quando ela tem um dominante e um recessivo, apesar dela ter um dominante, por ela não ter fatores hormonais que vão influenciar o desenvolvimento da calvície, ela fica com cabelos normais. Por isso que vocês, mulheres, que são filhas de pais calvos, acabam não sendo calvas, tá? Porque são salvas pela mãe de vocês aí, que tem um Czinho, que manda o Czinho e resolve tudo. Porque se dependesse do pai de vocês, vocês seriam calvas, muito provavelmente. Tá ok?
Agora, para a gente fechar, eu queria propor um desafio, tá? Gostaria que todo mundo olhasse fixamente para esse bichinho aqui do lado, para esse ser humaninho aqui, esse bichano, esse gato que algumas pessoas acham lindo, tá? Tá até bonitinho esse daqui. Então, olhando para ele, dissesse: esse gato é fêmea ou macho? E agora? Ele é uma fêmea ou ele é um macho? Seria ele ou ela? E aí, o que é que eu faço? E se eu dissesse para vocês que só olhando para ele tem como saber, sem precisar levantar para olhar nada, viu? Só olhando aqui nessa imagem, nunca vi esse gato na minha vida e dá para saber. Olha, nos mamíferos existe uma coisa que a gente chama de compensação de dose. Lembra que nas mulheres existem 2 cromossomos X e que eles têm a mesma função? Eu mostrei lá no início, eles têm a mesma função. Cara, é muita informação genética para a mesma função. Nos gatos, a cor da pelagem do gato está ligada ao cromossomo sexual X. A cor da pelagem do gato está ligada ao cromossomo sexual X, portanto é uma herança ligada ao sexo. Onde ele pode ter um X com a coloração preta ou um X com a coloração laranja, marrom, o que você queira chamar aí do lado. Eu chamo de laranja, beleza? Ou ele é preto ou ele é laranja, tá ok? Quando eu tenho indivíduos que são do sexo feminino, ele tem 2X. Então ele pode ter um X preto e um X laranja, fazendo com que ele tenha a cor preta e laranja. Ah, professor, mas por que não mistura? Ou por que não tem uma que domina sobre a outra e fica uma cor só? Porque a gente tem a compensação de dose. Olha essa imagem. Você está vendo aí, são 2 células. As células que estão acima, dá para ver bem pequenininho, lá em cima, lá no cantinho, dá para ver bem pequenininho, XY, que são células do sexo masculino. E as de baixo são XX, células do sexo feminino. E observa que tem umas setinhas. Olha aqui no XY, você encontra 2 corpúsculos, 2 massas no meio da célula ali, ó, basicamente. A gente chama isso de cromatina sexual, beleza? Você consegue ver lá o que seriam os 2 cromossomos sexuais, o X e o Y. No de baixo, você encontra um bem desenvolvido no meio e um pequenininho nas pontas. Para quem não está vendo o pequenininho nas pontas, é só seguir a seta. Olha nessa seta que você está vendo. Esse cromossomo que está aí na seta, ganhou o nome de corpúsculo de Barr, tá? Também é uma cromatina sexual. O que aconteceu aí? Ele condensou. Ele está inativo. Por que acredita-se que isso acontece? Acontece porque a mulher tem 2 cromossomos X para fazer a mesma coisa. Então é muita informação genética para uma coisa só. Então um ela condensa e usa o outro. Porque não são iguais. Então ela só usa um. Como nos gatos a característica da cor da pele está no cromossomo sexual, se ele condensou o preto numa parte do corpo, ficou laranja. Se ele condensou o laranja na outra parte do corpo, ficou preto. E ele vai ficando preto, laranja, preto, laranja, preto, laranja, preto, laranja, preto, laranja. Então toda vez que você vê um gato que tem preto e laranja ao mesmo tempo, ele tem que ser um gato do sexo feminino. Porque no masculino ele só vai ser preto ou laranja, porque ele só tem um X. Ah, professor, mas eu já vi um gato do sexo masculino e ele tinha preto e laranja. O que é que pode ter acontecido com ele, professor? Ele tem síndrome de Klinefelter. Quem não lembra o que é só assistir a aula da semana passada. Ele é um indivíduo XXY. Então ele pode sim ser do sexo masculino e ter as 2 cores. Mas isso é raríssimo nos gatos. É impossível? Não, porque na biologia nada é impossível. Mas tem que ter uma anomalia genética que a gente viu na semana passada chamada de síndrome de Klinefelter. Na maioria das vezes, 99,9% dos gatos que você olhar na rua, que ele tiver preto e laranja, ele é uma fêmea. Ah, professor, mas eu já vi gato malhado com 3 cores, com branco. Ah, no caso específico dos gatos, tá? O branco, ele é uma nova coloração que está interligada a um cromossomo autossômico. Então, ele pode ser branco com preto, branco com laranja, ou ele pode ser preto, branco e laranja. Aí vai ter que ser uma menina, né? Vai ter que ser uma feminina, porque para ele ter preto e laranja ao mesmo tempo, a gente acabou de ver que tem que ter 2X, beleza? Então, isso aqui a gente chama de compensação de dose, que acontece nos mamíferos do sexo feminino, por terem 2 cromossomos que fazem a mesma coisa. Isso acontece com você, mulher? Acontece com você também. Só que como não tem a cor interligada ao seu cromossomo, não dá para ver. Mas é por isso que eu posso descobrir o sexo de um indivíduo, por exemplo, por um exame genético. Eu posso retirar lá as células do corpo desse indivíduo e olhar. Se as células não têm cromossomos condensados do jeito, cromossomos sexuais, cromatina sexual condensada no canto da célula, é porque ela é masculina. Tá os 2 lá.
igual a foto de cima. Se tem um condensado no canto da célula, um corpúsculo de Bach condensado, então a gente tem lá um indivíduo do sexo feminino. Então eu posso saber o sexo do indivíduo sem precisar olhar a estrutura sexual do indivíduo. Beleza? Ok, gente. Espero que tenham gostado. Foi no ritmo de São João hoje. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que chegaram até aqui. E até a próxima, gente. Tchau!